Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre a relação enfermeiro e paciente, uma relação do cuidado. O nosso foco vai ser em relação à própria segurança do paciente. O objetivo, então, da nossa aula, o objetivo da aula é a introdução sobre a relação de quem cuida e de quem é cuidado, a prática do enfermeiro no cuidado. A metodologia de ensino-aprendizagem é a aula expositiva, por videoaula, e a atividade de gravação do conteúdo de vocês será também o envio da atividade do vídeo da lavagem simples das mãos. O trabalho, então, de vocês, a atividade proposta, será, então, com base no vídeo que eu já vou deixar para vocês no portal, segundo o Ministério da Saúde, como que vocês vão fazer a lavagem simples das mãos, tá bom? Quando a gente fala em relação enfermeiro-paciente, a gente tem que estar bem atento que somos nós, os enfermeiros, que fazemos a relação entre o paciente e a equipe que o atende. É o enfermeiro que faz a coleta de dados. O que são coleta de dados? São as primeiras informações que o paciente vai nos relatar. São informações como seu histórico de saúde, doença, medicações que ele faz. O enfermeiro consegue perceber, através da conversa com o paciente, se esse paciente tem boa adesão à terapêutica, se ele é um paciente que consegue compreender as orientações de promoção da saúde, se ele é um paciente que consegue fazer a relação das medicações, cuidados, qualidade de vida, cuidados como higiene e saúde, anseio corporal, aceite das terapêuticas e dentre outros fatores que afetam a saúde do paciente. É o enfermeiro também que vai estar como facilitador do processo de relação entre o paciente e os demais profissionais da equipe multiprofissional. O paciente tem a tendência de confiar mais no enfermeiro algumas alterações, sinais e sintomas, porque na presença de outros profissionais, o paciente pode se sentir com um certo receio em relatar algumas coisas que lhe causam desconforto. O enfermeiro tem esse papel de fazer esse elo, porque a equipe de enfermagem está 24 horas com o paciente, 7 dias por semana, 365 dias continuamente. Ainda mais quando a gente fala no atendimento hospitalar. Na atenção básica, o enfermeiro também será o elo do paciente com o sistema de saúde. Quando a gente fala no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Alguns enfermeiros desenvolvem funções na atenção básica através dos encaminhamentos, através de solicitações, requisições, a inserção do paciente em programas de saúde, como, por exemplo, a hiperdia, o grupo da gestante e alguns outros programas em que o paciente pode estar inserido. Além disso, o enfermeiro faz visitas domiciliares e faz o acompanhamento de pacientes acamados. O enfermeiro tem esse foco, esse elo. Além de ele fazer o elo do paciente com o próprio sistema de saúde, ou o cuidado, seja na atenção básica, que é os postinhos de saúde, ou, por exemplo, unidades hospitalares, serviço como Secretaria Municipal da Saúde, o enfermeiro também vai exercer o papel de liderança na equipe de enfermagem. O enfermeiro deve zelar, então, pela segurança do paciente, pela vida e fazendo orientações que todos sigam efetivamente as orientações para que todos zelem pela própria segurança. Qual é o papel
papel do enfermeiro, né? Qual o papel do enfermeiro? O enfermeiro tem de necessidade específica para poder fazer as correlações com os ambientes efetivos da assistência à saúde. Vamos fazer um paradigma para a gente conseguir entender. Durante o internamento prolongado de um paciente devido a uma infecção hospitalar, isso pode acarretar em quê? Em aumento do custo hospitalar. Um paciente, por exemplo, que interna e acaba desenvolvendo uma doença que ele não tinha. Isso a gente chama de infecção hospitalar. O enfermeiro tem que ter conhecimento para que possa efetivamente fazer o quê? Estabelecer medidas de prevenção para que não aconteça efetivamente o processo de infecção cruzada. O enfermeiro tem que ser eficiente, saber fazer de acordo com a técnica da melhor forma possível. Por quê? Por exemplo, o manuseio de um curativo de alto custo, em, por exemplo, uma lesão por pressão, a falta do conhecimento no manejo desse tipo de curativo pode acarretar em gastos aumentados para um hospital, por exemplo, ou na própria atenção básica, sendo que os custos têm que ser muito bem elaborados e o enfermeiro tem que ter essa visão global também. O enfermeiro também tem, na sua formação, na sua execução da sua atividade profissional, ele deve se atentar para a controladoria. O que é isso? Controladoria, o sistema de saúde, o SUS, ele faz processos de auditoria, seja nos serviços de atenção básica, nos postos de saúde, como os serviços de secretaria municipais, do Estado, da Federação, ou até mesmo os hospitalares. Se o enfermeiro não tiver essa visão global de quanto custa e estabelecer medidas de economia, ele pode acarretar em períodos onde os materiais não estão disponíveis, porque acontece gasto excessivo de materiais e medicamentos muitas vezes. Por isso que quanto maior for a rotatividade dos leitos dentro do hospital, quanto mais rápido o paciente receber alta, menos custo ele vai dar, tanto para o sistema que está proporcionando como o SUS, quanto para a própria instituição que fornece esse serviço. O paciente também tem necessidade de receber e o direito de receber assistência à saúde de forma segura. O enfermeiro deve promover essa liderança junto à equipe de imagem, orientando a equipe que zele, então, pela segurança do paciente efetivamente. Quando falamos em paciente, vamos estabelecer uma relação. Será que nós deveríamos chamar cliente, usuário ou paciente? Na antiga Roma, entende-se por cliente a pessoa que recebia uma certa ação. Então, digamos que ele seria uma pessoa protegida. Então, o cliente é uma pessoa que deve ser tratada de uma forma mais elevada, porque ele se trata de alguém que é patrocinado. Quando a gente fala paciente é aquele que tem virtude, aquele que é sereno e conformado. Será que paciente seria uma terminologia efetiva? Será que todas as pessoas que recebem nosso cuidado ou cuidado do enfermeiro são simplesmente conformados? Usuário. O usuário é aquele que tem o direito do uso e serve de algo ou desfruta de suas unidades. O usuário é aquele que faz o uso do seu próprio direito. É o usuário, efetivamente, que tem o direito de usufruir daquele serviço. E para você, qual que seria a melhor definição para a pessoa de quem o enfermeiro cuida? Um cliente, um paciente ou um usuário? Primeiro princípio do direito do paciente.
Todo cidadão tem direito a ser atendido em ordem e organização. Quem tiver em estado de maior grau ou sofrimento precisa ser atendido primeiro. Vamos ver essa imagem. Um paciente que cortou o dedo, um paciente que teve o pé quebrado, mas já foi atendido. Mas aqui eu tenho um paciente que está muito machucado, um paciente que seria politrauma. Então, ele tem a prioridade de atendimento. É garantido também ao paciente, ao usuário, medidas que sejam fáceis de ele poder ter acesso aos postos de saúde. Então, olha só, eu tenho aqui escadas, tenho rampa e corrimão. Não é somente para uma situação como esse paciente cadeirante, mas também para gestante e também para o paciente idoso. No segundo princípio, nós temos todo cidadão tem o direito a um atendimento de qualidade. Todo paciente, todo usuário tem o direito de ter o direito de receber informações claras. O enfermeiro, quando com o paciente, com o usuário, deve utilizar palavras claras, sem muito uso de terminologias, com que o paciente muitas vezes não conseguir entender aquilo que o profissional está querendo dizer para ele. Então, nós temos que fazer a adaptação da comunicação efetiva para que esse paciente consiga entender o que nós realmente queremos orientá-lo. Se você perceber que o paciente representa através da expressão facial que ele não está compreendendo aquilo que você está falando, você deve se utilizar de outras linguagens, ou mesmo anotações, ou mesmo figuras para tentar que ele entenda efetivamente aquela orientação que você está recebendo. Além disso, não só ele tem o direito, mas como a sua família tem direito de saber informações sobre seu estado geral ou seu estado de saúde. O paciente, o usuário, ele tem direito de receber anestesia e remédios para aliviar sua dor e seu sofrimento quando preciso. Se o paciente está num quadro, por exemplo, terminal, onde não se tem mais nenhum tipo de tratamento para esse paciente, o paciente não deve ser exposto a situações de dor. Isso compete também ao enfermeiro zelar pela higiene, pelo conforto, pelos cuidados gerais com esse paciente, mesmo após a morte. Nós, enfermeiros, a enfermagem, deve zelar pela vida desde a sua concepção até depois da morte. Então, não é porque um paciente está em quadro terminal que eu vou deixar de prestar a ele cuidados como orientação, tratá-lo com respeito, com dignidade, ofertar o banho para esse paciente, tanto quanto medicações efetivamente. O terceiro princípio, todo cidadão tem direito a um tratamento humanizado sem nenhum tipo de discriminação. Que discriminações podem acontecer? Discriminação de raça, de cor, de idade, de orientação sexual, estado de saúde, ou mesmo a questão do nível social. O enfermeiro deve atender o paciente de forma sem o pré-julgamento, sem o meu entendimento, sem os meus preconceitos. As minhas ideologias, os meus pensamentos, aquilo que eu utilizo para mim vida, aquilo que eu acho que é certo, não é o que a enfermeira Sara pensa ser certo. Eu assumo o papel do enfermeiro para cuidar de um paciente, eu devo deixar aquilo que eu acredito, os meus valores morais, os meus preconceitos, têm que ser deixados de lado e podem, de forma alguma, interferir no meu atendimento àquela pessoa que precisa da minha assistência. Se você não tiver essa capacidade e perceber que alguma ação que faz o usuário poderá prejudicá-lo, você deverá promover
que outro profissional atenda esse paciente. Em situação de emergência, você nunca poderá deixar de atendê-lo, porque vai caracterizar uma situação de negligência. Todo paciente usuário, ele tem o direito de saber por quem ele está sendo atendido. Toda vez que você for fazer o atendimento a um paciente, um usuário, você deverá se identificar. Olá, boa tarde, enfermeira Sara, eu sou a sua enfermeira e vou cuidar do senhor. Olá, eu sou a enfermeira Sara, o senhor poderia verificar a sua pressão? Boa noite, eu sou a enfermeira Sara, eu estarei realizando a troca do seu curativo. O senhor me autoriza? Essas identificações são necessárias, tanto identificação por forma verbal, o profissional deverá abordar o paciente, relatando a ele quem ele é, assim como tendo os seus casos. Por isso que o enfermeiro deve utilizar o leco, o crachá e também, se realizar qualquer cuidado de enfermagem, abordagem ou mesmo um auxílio para o paciente, deverá se apresentar. Todo usuário tem direito de que quem está cuidando do seu corpo ter sua intimidade preservada. Em nenhum momento nós podemos utilizar do direito de ser um enfermeiro, um paciente, e tirar uma foto desse paciente, ou simplesmente conversar com o colega determinados assuntos, determinadas informações sobre aquele paciente, muito menos utilizar informações daquele paciente para falar para nossa família. E não pode. Isso eu estou fazendo a quebra do sigilo profissional. O paciente, ele vai confiar em você, enfermeiro. A informação ele vai dizer somente para você. Você não poderá estar espalhando essas informações, porque senão nós vamos fazendo o sigilo profissional. Então, informações relevantes, como alguns medos, algumas emoções, inseguranças, se o paciente venha nos compartilhar, será apenas dado para nós. Apenas será compartilhado se essa determinada informação pode acarretar em um prejuízo à saúde do paciente. Todo paciente, todo usuário tem direito e tem o dever de ter o quê? Direito de pedir para o seu prontuário sempre. O prontuário não é enfermeiro. O prontuário não é do médico. O prontuário não é do posto de saúde, não é do hospital. O prontuário é do paciente. Somente o paciente tem direito de avaliar, de conhecer, de verificar o seu prontuário, assim os exames e laudos. Mesmo que um cônjuge queira ver o prontuário do paciente, só poderá se o paciente estiver em condições de autorizar, assim autorizá-lo. Mas nem pai, nem esposa, nem irmão, nem qualquer parente tem direito de fazer retirada de prontuário ou verificar o prontuário se o paciente for maior de 18 anos. Enfim, o prontuário é do paciente. As informações que ele tem são a sua base. Digo sempre, prontuário não é adquirido diário, não é local ou profissional deve ver os seus desabafos. O prontuário é do paciente, deve ter informações escrita de forma clara, utilizando de terminologias de enfermagem, de cuidados da ciência e saúde, porque é um documento legal, ele é um documento que deverá ser guardado no mínimo 25 anos. Esse prontuário poderá ser requisitado do paciente em qualquer momento e pode sim utilizado em um processo civil criminal. O
paciente também tem direito a negar-se. Nenhum paciente é obrigado a receber aquilo que não quer. Por isso, toda vez que o enfermeiro for fazer algo para o paciente, deve pedir sua autorização. Mesmo que seja verificar uma pressão, para ver o peso, fazer algumas perguntas, ou dar uma medicação. Se ele não quiser receber a medicação, se ele não quiser realizar o exame, ele não é obrigado. Porém, o enfermeiro orientou de que não receber aquela medicação, não realizar aquele exame ou realizar aquele procedimento vai acarretar em prejuízo à sua saúde. Por isso, o enfermeiro deve estar atento e conseguir verificar efetivamente se esse paciente tem condições de arcar com essa responsabilidade ou mesmo a pessoa sendo legal. O usuário também tem direito de recusar-se a fazer qualquer tipo de exame. E tem o sistema de saúde garante ao paciente o direito de criticar o serviço que recebe, assim como elogiar e fazer sugestões. Todo cidadão, todo usuário também tem o direito, eles na hora de buscar de saúde. Ele não deve mentir e nem mentir informações sobre o seu quadro de saúde. Disso, o usuário, o paciente, o cidadão, quando procura a saúde, manter e os profissionais que eles estão fazendo na ciência. É direito profissional ser tratado de forma digna também. Além disso, todo paciente, usuário, tem direito a receber os seus exames e documentos que ele solicitar. Os representantes do governo federal, estadual, municipal devem sempre empenhar que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. A saúde ela é efetivamente exata a nível do município, quando o estado, quando a federação trabalha de forma unida a garantia dos serviços de saúde a esse paciente. Você gostaria de ser atendido assim? Que um profissional de enfermagem chamasse você, sorteado para atendimento foi o número tal? Não, né? Então, olha só. Qual seria a forma de identificação? A forma correta seria o usuário. Por isso que o sistema de saúde utiliza o nome usuário, porque a pessoa tem direito ao atendimento. Mas utiliza muitas vezes a terminologia mais comum do paciente. A rede de segurança ela está relacionada a processos e acessos comuns. Vamos assistir o vídeo sobre segurança do paciente? Utilizar no portal para vocês sobre segurança do paciente. A segurança do paciente está nas mãos principalmente dos enfermeiros, para fazer o planejamento, a organização e a assistência de enfermagem. O princípio da sempre é não cause danos. Algumas lesões que podem acontecer por falta de enfermagem. Aqui foi feita uma punção, foi tentado um acesso venoso periférico, lesão grave, uma necrose e uma total. Necessidade que o enfermeiro domine sua técnica, a habilidade para realizar determinada técnica. O enfermeiro também deve zelar pelo próprio ambiente onde o paciente está, porque o paciente também está suscetível a quedas.
O enfermeiro deve se atentar bem a promover cuidados para que o paciente não desenvolva lesão por pressão. Aqui nós temos uma lesão por pressão de grau 2. Aqui já é bem mais profundo. O enfermeiro planejar a assistência de enfermagem, cuidando que o paciente não sofra e para que a assistência de saúde não cause dano a ele. Nós temos os 6 princípios da segurança do paciente. Primeiro, identificação o paciente pelo nome correto, pelo leito correto e também o cuidado da enfermagem que você está utilizando. Você pode utilizar-se da pulsa de identificação do paciente ou mesmo pelos dados no usuário. O segundo princípio é a comunicação efetiva entre os profissionais de saúde, por utilizar o usuário eletrônico. As informações sejam arquivadas e profissionais de uma comunicação. Melhorar a segurança na prescrição, o uso e a administração de medicamentos. O enfermeiro deve entender e compreender como o medicamento funciona, para que ele serve, que via serve e que são as contraindicações. O enfermeiro também deve pensar em estratégias e assegurar a segurança, indicando o local correto, o paciente correto, o procedimento correto, todas as medidas. E pensando nos enfermeiros. Esse vai ser então a prática de vocês. A prevenção da segurança paciente, redução do risco de quedas e das lesões por pressão. Aqui está o nosso referencial e agora você tem que se direcionar para a realização de atividade dessa aula de realização de paciente.